Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai ver uma aulinha sobre energia mecânica, né? Assunto importante que cai nos principais vestibulares e também no Enem, né? Nas escolas militares também é muito cobrado. Todas as provas de física cai esse assunto de energia mecânica, né? A gente já viu numa parte anterior de energia mecânica, né? Para eu determinar, por exemplo, o teorema da energia cinética, né, que eu precisava da energia cinética. Então a gente vai rever alguns conceitos aí e seguir com novos conceitos, depois uma bateria de exercícios que eu vou resolver para vocês, certo? Então, energia mecânica tem três modalidades de energia que a gente vai estudar. Né? Na realidade, são duas. A energia cinética e a energia potencial. A energia potencial, no caso, se divide em duas: energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia cinética, energia de movimento, que a gente viu na aula anterior, né? Então, tudo que possui velocidade, tudo que possui movimento, ele tem no corpo, na partícula, uma energia que é chamada de energia cinética. Então aí eu tenho esse bloco ó, de massa m com a velocidade v qualquer, certo? A energia cinética, não é novidade mais para vocês, né? A energia cinética é dada por essa expressão aqui, ó. Energia cinética é dada pela massa, a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Então, essa expressãozinha nos dá quem? A energia cinética de uma partícula, né, em movimento. Então, essa partícula aqui ó, de massa m está em movimento com a velocidade v. Então, a energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2. Né? Essa expressão é muito parecida com aquela expressão da força centrípeta, né? Mas se liga que aqui ó, é um 2, lá é um r, né? Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Aqui, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, aqui, ó, onde a gente tem, ó, EC, que é a minha energia cinética, não, energia cinética, vendo? Que é dada em joules, né? Eu coloquei aqui, ó, toda modalidade de energia, né, no sistema internacional é dada em joules, certo? M, que é a massa, e essa massa, para ser a energia ser em joules, a massa tem que ser em quilograma. Ó, a massa tem que ser em quilograma, amiguinho, certo? E V, que é a minha velocidade, né? Ó, V é a velocidade. Que para entrar em joules, certo? Para a unidade de energia ser em joules, a velocidade também tem que ser, ó, nesse caso aqui, em metros por segundo. Então, quando a questão te der em quilômetros por hora, tu já sabe que tu tem que transformar para quê? Para metros por segundo, né? Lembra como é que passa de quilômetros por hora para metro por segundo? Você divide por 3,6, né? Então isso aqui é muito importante. São coisas básicas, são coisas simples que faz toda a diferença em uma questão para você não errar. Então tá aí, a energia cinética, né, é dado por isso aí, gente. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2, né? Deixa eu ajeitar esse 2 aqui, né, que eu tenho uma mania de querer colocar as coisas tudo certinho aqui, ó. Certo? Então mv ao quadrado sobre 2. Tá aí a energia cinética. É a primeira modalidade de energia que a gente estuda quando a gente vai ver energia mecânica, certo? Então, isso aí não é novidade para vocês, que a gente já viu na aula anterior, né? A gente aplicou o teorema da energia cinética, quando a gente viu o trabalho, e a energia cinética não é novidade para vocês. Talvez seja um pouquinho de novidade, seja essa próxima modalidade de energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, amiguinho, ela é uma energia
que depende da posição da partícula com relação a sempre um referencial, certo? Um referencial de energia. Eu coloquei aqui, ó, esse referencial de energia, por exemplo, pode ser o solo, né? Mas podia ser uma posição qualquer, entendeu? Então, ó, referencial de energia, ó, RE, certo? Nesse caso aqui, o solo, né? Para simplificar, o solo, certo? Então, se uma partícula de massa m, ó, de massa m, está a uma altura h, com relação ao solo, essa partícula ela tem energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó, energia potencial gravitacional é dado pelo produto da massa, a gravidade, vezes a altura que se encontra a partícula, certo? Vamos colocar aqui, né? Bem detalhadozinho para vocês, ó. Onde? É muito importante essa teoria, gente, porque aí facilita a tua vida quando você for fazer os cálculos. Tem aluno que às vezes assim, não, eu quero fazer exercício, eu quero fazer o exercício, mas se ele não sabe o embasamento, ele não vai conseguir resolver as questões, certo? Então é importante você saber esses embasamentos aí dessa teoria para você resolver as questões. Ó, então eu tenho aqui, ó, EP. O que é EP, gente? EP é a minha energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Ok? M, você sabe que é a massa, né? G é a aceleração da gravidade, que na Terra vale, né, aproximadamente, ó, o módulo dela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? E H é a minha altura, né? É a minha altura, certo? A altura que se encontra a partícula, né? Então, por exemplo, essa massa M aqui está a uma altura H com relação ao meu referencial, que é o solo, nesse caso. Poderia ser outro referencial, né? Mas nesse caso aí o referencial é o solo. Então, essa daí é outra modalidade de energia, amiguinho, chamado energia potencial gravitacional, certo? Importante destacar isso para vocês. Essa energia potencial gravitacional é uma energia de posição. Ela depende de um referencial, e esse referencial é o referencial de energia, certo? Esse referencial de energia é importante que você estabeleça essa posição com relação à partícula. Então, a partícula está aqui à altura do solo, que é o meu referencial de energia, entendeu? Então, a energia potencial, ela depende exclusivamente de quem? Da altura. Já que, nesse caso aqui que a gente está estudando, né, ó, a gente tem, ó, a energia potencial, ó, a massa ela é constante, a gravidade, nesse caso aqui, como é próximo à superfície da Terra, também ela é constante, e a energia potencial gravitacional depende exclusivamente de quem? Da altura, né? Da altura, certo? Então, quanto mais alto for a partícula, né, vamos dizer assim, maior o acúmulo de energia potencial gravitacional essa partícula tem. Tranquilo? Então aí, ó, a gente tem, deixa eu só apagar aqui para vocês, ó, a gente tem outra modalidade de energia, que é a energia potencial gravitacional. Beleza? A outra modalidade de energia que a gente vai ver aqui, ó, a outra modalidade de energia é a energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica, ela depende da deformação dos corpos, né? Então, quando você faz um esforço sobre uma mola,
você está realizando uma transferência de energia. Você está transferindo energia para a mola, né, através, por intermédio de uma força. Então, essa mola, ela acumula energia. E essa modalidade de energia que a mola acumula é chamada de energia potencial elástica, certo? Então, quando eu tenho aqui uma mola sendo puxada por exemplo, uma pessoa está puxando, né, aplicando uma força mínima. A energia potencial, nesse caso, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Energia potencial elástica. Ela é dada por K x ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui para ficar um pouquinho maior. Ó, ela é dada por essa expressão aqui, ó. K x ao quadrado sobre 2, certo? A energia potencial elástica é dada por isso. Então, K é uma constante, a constante da mola, toda mola ela tem uma constante elástica. X é a minha deformação, né? Eu coloquei aqui no desenho ΔX, mas isso aqui é como se fosse, ó, o comprimento inicial, deixa eu colocar aqui, ó, comprimento inicial L0, certo? O comprimento final no lugar de X aqui, ó, seria L, e esse ΔX aqui, ó, é o meu X, ou seja, que é a deformação. A minha deformação é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, por exemplo, uma mola estava com 10 centímetros, né, o comprimento natural dela, e eu aplico uma força e essa mola, nesse caso, amiguinho, ela passa a ter 15 centímetros de comprimento final. Então, quanto é a minha deformação? 15 menos 10 é igual a 5, certo? Então, a gente tem aqui, ó, se liga nisso aqui, ó, onde, ó, onde a gente tem, ó, EPEL. O que é EPEL? É energia potencial elástica. Ó, EPEL, energia potencial elástica. Ok? K é a constante elástica da mola. Geralmente, ela é dado em Newton por metro, certo? Mas pode vir também em Newton por segundo, né? E aí a gente tem que fazer lá a converter direitinho para não ter erro nenhum, certo? Na hora que a gente for fazer. Porque no caso aí, se liga que geralmente não, né? A energia potencial que é dado em joules, a gente precisa ter essa deformação aí em metros. Então a constante vai ter que estar em newton por metro e não newton por centímetro, certo? Outra coisa importante aqui, né? Aliás, falta colocar isso aqui, né? O x, né? Que é o elemento principal aqui, ó, é a deformação, certo? Se não existir deformação, não existe transferência de energia, né? Não existe energia nessa mola. Deformação. Deformação. Ok? Ó, deformação. Certo? Tranquilo? Nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial. Então aí a gente tem, ó, a gente tem a última modalidade de energia, né, que é a energia potencial elástica. Então são essas três modalidades de energia que compõem a energia mecânica. A energia mecânica é a soma de
todas essas energias que a gente viu agora, amiguinho. Ó. A energia mecânica é a soma. Vou representar aqui, ó. Energia mecânica, certo? É M, para simplificar. A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Só que a energia potencial ela é dividida em quem? Energia potencial gravitacional mais a energia potencial que elástica, né? É PEL. Beleza? Então aí a gente tem a energia mecânica. Isso daí ela é importantíssimo porque cai em todos os vestibulares, viu? A energia mecânica. Trabalha as questões mais envolvendo isso aí, energia mecânica direto. Então se liga, a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. E a potencial se divide em duas, né? Potencial gravitacional e potencial elástica, certo? Recapitulando, a energia cinética depende de quem? Da velocidade. Energia potencial gravitacional depende de quem? O nome já está dizendo, gravitacional. Envolvendo o que? A altura, né? Depende da altura da partícula. Energia potencial elástica. Elástica é uma coisa que estica, né? Esticamento, deformação. Deformação é o que? Energia potencial elástica, né? Nesse caso, depende exclusivamente de quem? Da deformação. Olha a expressão aqui em cima, ó, e vê que a energia potencial elástica, aqui ó, só mostrando para vocês, ela depende exclusivamente de quem? Da deformação. Por quê? Porque a minha constante, o nome já está dizendo, é constante, não vai variar. Quem vai variar é quem? É a minha deformação. Consequentemente, maior deformação, maior energia acumulada nessa mola, certo? Então aqui, amiguinho, a gente tem essa parte, né, de energia potencial elástica e, consequentemente, a energia mecânica, a soma dessas três, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Super fácil. E aí o elemento mais importante que eu acho da energia é a sua conservação. Isso daí é o que cai mais, conservação de energia mecânica. Em um sistema mecânico conservativo, a energia mecânica se conserva, ou seja, as forças que atuam em um corpo são forças conservativas. Existem três tipos de as únicas forças conservativas nesse caso, né, as únicas são essas daqui, ó. Ó, amiguinho, ó. Forças forças conservativas são essas daqui, ó. Primeira, a primeira força conservativa é a força peso. É, a força peso. Força peso. Ok? A segunda força conservativa é a minha força elástica. Força elástica. Certo? A outra força conservativa é a minha força elétrica. Aqui, ó. Força elétrica. Força elétrica. E aí eu vou, para diferenciar de força elástica, eu vou colocar Fe. O que é Fe? Força elétrica. Ok? Tranquilo? Então, essas daqui, amiguinho, são as forças encontradas na natureza de origem conservativa, certo? Ou seja, as minhas forças conservativas.
força peso, força elástica e força elétrica. As demais forças, todas as forças encontradas na natureza que não sejam essa, são chamadas de forças não conservativas, né? Então, nesse caso aqui, para existir energia mecânica, é preciso que haja só essas forças. Conservação da energia mecânica, certo? E quando a gente tem a conservação da energia mecânica, nesse caso a energia mecânica antes é igual a depois. Então aqui, ó, a gente vai colocar simplesmente isso aqui para vocês, ó. Somatório, isso aqui representa o quê? Símbolozinho de somatório, né? Somatório. Aliás, não vou botar somatório não, né? Não vai ficar uma coisa muito grande aqui. Deixa eu apagar isso aqui, amiguinho, que é melhor, né? Vou colocar assim, ó, que é muito mais fácil. Ó. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Só isso. Então, teve só forças conservativas. O sistema ele é dito conservativo. Olha aqui, ó. Sistema mecânico conservativo. Então, para o sistema ser mecânico e conservativo, é preciso que haja apenas essas forças conservativas, que são elas, a força peso, a força elástica e a força elétrica, beleza? E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma conservação na sua energia mecânica. A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Quando a gente tem, por exemplo, uma força não conservativa, aí o sistema é dito não conservativo. Então, coloquei aqui, ó, esse exemplo bem prático para você observar, ó, que quando uma pessoa está fazendo uma força, essa força é um esforço externo que está atuando sobre esse corpo. Essa força externa é uma força não conservativa. Como eu falei para vocês, forças conservativas são força peso, força elástica, força gravitacional. Forças não conservativas são as demais forças encontradas na natureza, certo? Então, essa força que esse rapaz está fazendo aí é uma força externa, então é uma força não conservativa. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Observa que esse bloco está subindo com velocidade constante, porque o movimento é uniforme. Se a velocidade é constante, o que é que acontece com a energia cinética? A energia cinética se mantém constante. Então, quando você tem aqui, você já repara logo, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenha esse ponto aqui, ó, A, esse ponto A aqui, e aqui eu tenho um ponto B. Observa que esse ponto B aqui, ó, tu tem uma altura aqui, ó, tu tem uma altura aqui, e essa altura aqui, ó, vamos chamar de H, certo? Nesse caso, observa que no meu ponto A, eu tenho energia mecânica. A minha energia mecânica em A, ela é a própria energia cinética. Por quê? Porque eu não tenho uma altura aqui, ó. Nesse ponto aqui eu não tenho altura, eu tenho energia cinética. Então eu tenho energia cinética em A, certo? Que é dado por quê? Ó? Que é dado por mv ao quadrado sobre 2, certo? Quando eu chego no ponto B, vamos analisar o ponto B. Ó. A energia mecânica em B, você tem, além da energia cinética, porque a velocidade desse bloco aqui é constante, a velocidade de A, quando ele está em A, é igual à velocidade em B, porque ele está subindo com movimento uniforme. Você tem, além da energia cinética, você tem a energia potencial ali, porque você tem altura, né? Porque você tem altura, amiguinho, aqui, ó. Olha a altura aqui, ó. Altura H, certo? Então você tem energia potencial no ponto B, não é isso? E aí você tem, ó, energia cinética no ponto B, isso aqui é energia cinética em A, né? Energia cinética no ponto B é a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2,
e tem energia potencial, que é mgh. Olhe isso daqui e veja que a energia mecânica antes é isso aqui, a energia mecânica depois é isso aqui, ó. Veja que houve uma diferença da energia cinética antes para a energia cinética depois. Ou seja, o que comprova que esse movimento aí não é um movimento, não é um sistema conservativo. É um sistema não conservativo. O que é um sistema não conservativo? Eu vou colocar aqui para vocês. Um sistema não conservativo, ele pode ocorrer dessa maneira aqui, ó. A energia mecânica, a energia mecânica antes inicial, né? A energia mecânica inicial é maior do que a energia mecânica final. Ela pode ocorrer dessa maneira, certo? Tranquilo? Ou pode ocorrer dessa maneira aqui, ó. A energia mecânica inicial é menor do que a energia mecânica final. Então pode ocorrer, amiguinho, de várias maneiras, né? Só que a gente observa que a energia mecânica inicial ela é diferente da energia mecânica final. Então aqui, ó, a gente tem, ó, esses dados aqui importantes para vocês, ó, certo? Então isso daqui é um sistema não conservativo, certo? A energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final. Eu coloquei essas duas situações para que você observe aqui, ó. Veja que nessa situação aqui, a energia mecânica final é maior do que a inicial, que é nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Mas pode ocorrer, por exemplo, que a energia mecânica inicial seja maior do que a final. Por exemplo, se eu pegar um bloco e jogar esse bloco no chão, ele tem logo velocidade, né? Mas depois ele vai parando até chegar a zero. Por que ele parou? Porque existe uma força, nesse caso aqui, não conservativa, que é a força de atrito. Essa força de atrito vai causar uma perda de velocidade, uma perda de energia. Então a energia mecânica inicial, ela é maior do que a energia mecânica final. Essa situação aqui é o contrário, né? A energia mecânica final é maior do que a energia mecânica inicial, certo? Mas pode ocorrer o caso de cima. Em todos os casos se resume a só isso aqui, ó. Isso aqui, a energia, o sistema não conservativo é só simplesmente isso, ó. A energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final. Só isso. Entendeu? Eu coloquei esses dois casos aqui porque a gente estava mostrando esse movimento aqui, né? Então se liga aí, amiguinho, ó. Se liga aí agora que iremos fazer agora bastante exercícios, certo? E vamos praticar, vamos colocar todo esse assunto aí na prática, né? Vocês vão ver que não é difícil e cai bastante nos vestibulares. Vocês vão comprovar isso aí, ó. Inclusive no Enem. Certo? Então, copie isso aí que vamos fazer agora exercícios, amiguinho. Vamos lá, vamos fazer exercício agora, vamos lá. Vamos fazer exercício agora. Então, a questão 1, a questão da Escola Naval, fala o seguinte: um bloco está em movimento sob a ação de forças conservativas. Veja que a questão está informando que as forças são conservativas, amiguinho. A figura mostra o gráfico de sua energia cinética, então é bom você destacar, ó, os dados da questão, ó, que ele está informando importante nesse caso aqui. Em função do deslocamento, considerando que a energia mecânica
do bloco é 400 joules. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Em x igual a 5 metros, o bloco é 3 metros por segundo, a sua velocidade, a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Veja, ele não deu a massa. O camarada já começa fazendo essa questão, fica desesperado tentando fazer a letra A, certo? Mas observa que a gente tem o seguinte, qual foi a informação importante que ele deu? Que a energia mecânica, a gente sabe que a energia mecânica, menino, ó, energia mecânica é a soma da cinética mais a energia potencial gravitacional, ou potencial elástica, né? Nesse caso, a energia mecânica, ele falou na questão que é 400 joules. Então, a cinética mais a potencial, a soma delas tem que ser igual a 400, sempre. Por quê? Porque o sistema ele é conservativo. Tranquilo? Então, observa que x igual a 5 metros, essa velocidade é 3. Ele não deu a massa, não tem como você calcular. Você já ia se perder aí, tentando fazer cálculos e mais cálculos e mais cálculos. A letra B, x igual a 10 metros, a velocidade do bloco é 250 metros por segundo, também é a mesma coisa. Agora vê a letra C, aí ele facilitou, ó. Ele já te deu aqui, ó, a resposta. Em x igual a 15, vamos aqui marcar esse ponto, ó. Em x igual a 15 metros, a energia potencial é máxima. No caso, a energia potencial gravitacional é máxima, certo? Podia ser potencial gravitacional, podia ser potencial elástica, né? Não importa. O que importa é que a cinética mais a potencial é sempre 400. Então, nesse caso aqui, amiguinho, observa, olha o gráfico. Quando eu estou na posição de 15 metros, a minha energia cinética é igual a quanto? A minha energia cinética é igual a zero. Ó. Então, ó, quando eu substituo aqui, ó, 400 é igual a energia cinética igual a zero mais a energia potencial. Então, a energia potencial, ela assume o valor o quê? Máximo. O máximo valor dela, ó, que é 400. Então, está correto isso aqui. Ó. A energia potencial é máxima. Correto. Então, a alternativa correta aqui, ó, a letra C. Super fácil a questão 1 aí para vocês, certo? Veja como é simples, né? E você tem que ser esperto nesse tipo de questões. Leia atentamente todos os itens para você não perder tempo. Por quê? Porque muitas vezes o aluno fica perdendo tempo. A letra A, a letra B, por exemplo, ali, ó. Ele ia tentar de todo jeito calcular a energia cinética para calcular essa velocidade, mas ele não deu a massa. Aí na letra C ele facilitou tudo. Ó. Ele disse que em 15 metros a energia potencial é máxima. E realmente é máxima mesmo. Beleza? Então, aí a alternativa, letra C, primeira questão, super fácil para vocês que caiu na Escola Naval. Questão 2 caiu no Enem, eu acho que foi 2005, 2006, não lembro. Mas é uma questão antiga, mas veja que cai, né? Então, observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assinale, assim que o menino lança a flecha, há uma transformação de um tipo de energia em outro. A transformação, nesse caso, é de... Veja, quando o menino vai lançar isso aqui, ó, essa flecha aqui, ó, vai lançar essa flecha aqui, tá vendo? Ó? A flecha está aqui, né? Vai ser lançada e automaticamente quando ela sai, né? Quando a flecha sai, tranquilo? Então, essa situação aqui, ó, a flecha está no arco, esse arco está esticando aqui, ó. Depois essa flecha entra em movimento, tem uma velocidade aqui, tem uma deformação aqui, certo? Então eu tenho deformação aqui e tenho velocidade aqui. Ó, qual é essas modalidades de energia que a gente tem? Quando tem deformação, a minha energia é a minha energia potencial, o quê? Elástica, né? Ó, energia potencial elástica. Ela vai ser convertida em quem? Quando eu tenho um movimento aqui, quando essa flecha é lançada automaticamente, você tem o quê? Velocidade. Então você tem energia o quê? Cinética. Então nesse caso, ó,
o que ocorre é isso aqui, ó, uma transformação de energia potencial elástica em energia cinética. E qual é a alternativa? Vamos procurar ela, né? Letra A, potencial elástica em energia gravitacional. Não, né? Gravitacional em energia potencial. Também não, né? Potencial elástica em energia cinética é nossa alternativa correta. Então, a letra C aqui, ó, super fácil para vocês, beleza? Então, copia isso aí, ó, a primeira e a segunda questão. Então, aí, para vocês, né, questões tranquilas. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá, vamos para 3 agora.